E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. Galerinha, tô aqui hoje, 26ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje vou trazer pra vocês rapidinho uma escalação do nosso time principal, focada em pontuação para essa 26ª rodada. Eu queria pedir desculpa porque eu não consegui postar os vídeos certinho, porque essas 2 semanas foram muito corridas pra mim. Quem colocou e quis participar das nossas ligas na rodada passada, pode ficar tranquilo que quando eu aliviar um pouco, eu vou chamar todo mundo que já colocou o nome no vídeo anterior. Se você quiser colocar também nesse, pode colocar, que vai servir para quando eu for colocar, que eu vou abrir logo 4 ligas de uma vez. Tranquilo? Então pode colocar o nome, que de desculpa, e esse vídeo vai ser super rapidinho, tanto que eu já tô com o time montado aqui para vocês, e eu vou dando algumas opções ainda no decorrer do vídeo, para quem não quiser escalar um time igual ao meu. Então se liga no vídeo, vai ser rápido, e sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Joga, negão! E aí? Depois de nós. E aí? Voltando aqui, galera, e como eu havia dito, vai ser um vídeo um pouco mais rápido e eu vou explicar todos os jogadores que eu vou colocar, porque eu já estou postando esse vídeo agora já no sábado, em cima da hora para vocês. Então, basicamente, eu vou dar um espectro de como ficou o meu time. Meu setor defensivo, galera, ficou Santos do Atlético Paranaense, Pikachu e Reinaldo na lateral, Kahneman e Jeromel ali no setor defensivo. Se a gente for olhar para a 26ª rodada, em relação aos confrontos, é uma rodada extraordinária. São Paulo é favorito, o Grêmio é favorito, apesar do Ceará estar numa fase um pouco melhor, e o América no retorno está jogando razoável. O Atlético Paranaense é favorito, apesar de ser um clássico ali no sul do país. Flamengo e Atlético Mineiro, eu vejo o Flamengo com perspectiva boa de quem sabe fazer gols. Corinthians Internacional é um jogo muito truncado, porque são dois times que naturalmente têm defesas razoáveis. Vitória e Botafogo é um jogo interessante, principalmente para jogadores de ataque. Palmeiras e Sport, o Palmeiras é favorito, é um time superior. Cruzeiro e Santos, confronto muito igual. Chape e Fluminense também é muito parelho. E Vasco e Bahia, apesar de ser parelho, eu acho o Vasco um pouco favorito por estar jogando em casa, e o Bahia é um time que funciona muito bem no seu estádio, fora nem tanto. Ou seja, vários confrontos que a gente pode explorar vários jogadores. Então, como eu havia dito do clássico do Paraná, eu vou explorar obviamente o Atlético Paranaense. O Pikachu não tem muito que se questionar, um lateral que funciona como atacante, sempre uma boa opção. Reinaldo, que devido à boa fase do São Paulo, muitas vezes funciona até como um ala ali pela lateral que ele joga. Isso é muito bom, que ele acaba contribuindo às vezes com gols e assistência, além de nas roubadas de bola. Ele tá com uma constância muito grande, e também a gente não pode esquecer do possível SG. A dupla gremista, porque apesar do Ceará viver uma fase boa, tanto que saiu até ali, saiu não, parece que voltou, né? Tá o primeiro ali na zona do rebaixamento por causa da vitória da Chape, mas vem numa subida dos últimos 4 jogos, são 3 vitórias e apenas um empate. Tá numa subida legal, mas contra o Grêmio, na arena do Grêmio, e o Grêmio jogando com o time titular, não vejo muito outro resultado que não seja vitória pelo tricolor gaúcho. Se a gente também for olhar aqui opções, galera, de zagueiro e laterais e goleiros, eu vou mostrar aqui para vocês outras opções que possam ser válidas. Vamos ver. Aqui entre os jogadores que tem média alta, a gente pode pensar deixa eu ver, Rodrigo Caio é uma opção interessante pelo lado do São Paulo, quem quiser, que vai jogar, com certeza é uma opção válida. O Ronaldo, goleiro do Vitória, é uma opção também muito interessante para quem quiser escalar. O Hever eu não escalaria, apesar de existir a famosa lei do ex. Eu acho que o Flamengo não ganha tão fácil assim do Atlético Mineiro. Seguindo aqui, o Cortez é uma boa opção pelo lado do Grêmio, assim como o Léo Moura. Ambos laterais do Grêmio são favoritos para conseguir um SG e quem sabe uma boa pontuação. Vitor Luiz é interessante mesmo o jogo sendo fora de casa. Se a gente seguir aqui, deixa eu ver mais. O Santos, obviamente, que eu escalei, é uma opção interessante. Anderson Martins também é uma boa opção para quem quer escalar. Um zagueiro, Lisieiro, é muito interessante, porque muitas vezes o Lisieiro está jogando de volante ali pelo time do São Paulo. Também tem a chance de fazer muita falta, mas naturalmente já fica ganhando seus SG se porventura o São Paulo concretizar. O Jonathan é uma opção também razoável, lateral ali do Atlético Paranaense. Eu acho que essas são assim as grandes opções
se a gente pegar os jogadores que tem realmente uma média alta, uma média interessante, sem contar obviamente os jogadores que eu já indiquei. O Renan Lodge também é uma opção interessante, me decepcionou um pouco na última rodada, mas nesse confronto especificamente ele tem uma boa perspectiva. Tá bom? Sistema defensivo fechado. Vamos agora falar com vocês de meio de campo. Vamos aqui para os nossos meio-campistas. Nosso meio de campo, como a gente tá no 4-3-3, vai ser Nenê, Diego Souza e Lucas Paquetá. Não tem muito o que falar. Dois jogadores do São Paulo que tem uma perspectiva ofensiva muito alta, que é o Nenê e o Diego Souza, enquanto do outro lado a gente tem o Paquetá, que é um jogador muito completo pelo lado do Flamengo, não tem muito o que se questionar. Se você não quiser escalar esses jogadores, o Everton Ribeiro é uma opção alternativa muito boa, porque é um jogador que tem muita maior perspectiva de gols e assistência que o próprio Paquetá, pelo menos nessas últimas rodadas, mas o Paquetá é mais regular, mais roubador de bola e acaba sendo aquele segundo volante que muitas vezes funciona como meia. O Paquetá é o famoso quebra-galho ali do time do Flamengo. A gente seguindo aqui, o Richard é uma opção interessante, porque ele é muito roubador de bola, e eu acho que esse jogo contra a Chape vai ser um jogo muito truncado, muito bom para volantes, porque é dois times ali, do meu ponto de vista, do nível muito próximo. O Fluminense um pouco melhor, mas a Chape obviamente jogando em casa. O Jusilei também é muito roubador de bola, mas nesse jogo especificamente eu acho que vai ser uma imposição ofensiva do São Paulo muito grande. O Hudson é aquele mesmo esquema do Jusilei, se a gente for parar para raciocinar. O Ediá é uma grande opção, eu acho que para essa rodada. Obviamente eu sempre prefiro jogadores mais ofensivos, mas quem quiser colocar o Coediá, o Atlético Mineiro também tem um setor ofensivo interessante que pode fazer com que o Coediá trabalhe bastante. O Alisson, grande opção, principalmente porque está no meio de campo, e na teoria o Alisson joga como um ala aberto, ele é um atacante. Realmente na teoria pode ser uma bela opção se você quiser escalar também. Deixa eu ver mais aqui quem pode ser uma boa opção. Entre os jogadores, obviamente, galera, que tem uma média mais alta, que eu não costumo ficar arriscando com jogadores que não tem média tão boa. Cícero também é uma opção interessante, o Grêmio é bem favorito. O Ilharão é razoável, mas entre as opções de meio campo do Flamengo, acho que ele é a pior. Então, eu diria que essas são as grandes opções até o momento. O Guilherme do Atlético Paranaense pode ser interessante também, se você quiser apostar. Para finalizar, né, galera, a gente vai colocar o nosso ataque, que vai ser Everton, Cebolinha, Vitinho e também o Luan pelo lado do Grêmio. Obviamente o técnico é o Renato Gaúcho, porque eu acho o Grêmio o grande favorito dessa rodada. Tranquilo? Nós olhando aqui o ataque, vamos aqui para os nossos atacantes. Também uma quantidade legal de opções boa. O Everton Cebolinha, que vai ser meu capitão, é o mais escalado, uma grande opção. O Vitinho, que decepcionou na última rodada que jogou, nas últimas duas, mas estava numa boa pegada, mesmo sem fazer gol, fazia boas pontuações. E contra o Atlético Mineiro, que é um time que naturalmente tem um ataque e uma defesa um pouco mais aberta, tem uma tendência maior a, quem sabe, o Vitinho conseguir fazer um gol, pelo menos dar uma assistência para ele conseguir fazer uma bela pontuação mesmo. O Luan é uma grande opção, sem sombra de dúvida. Rafael Sobis é interessante se você quiser colocar ali contra o Santos. Max Lopes, galera, é uma boa opção, mas é aquele jogador muito 880. O Max Lopes, às vezes, ele tem um jogo muito paradão. Ele necessita do gol ou da assistência para realmente fazer uma boa pontuação. Claro que o jogo é contra o Bahia, que é um time que eu já falei para vocês que quando joga fora de casa não costuma ter bons desempenhos. E o Vasco, com toda a ruindade que tá mostrando nessa competição, quando joga em São Januário, mostra muita força e precisa da vitória a qualquer custo para sair da zona de rebaixamento. Pro Vasco não ganhar esse jogo contra o Bahia, que é um adversário direto ali pelo rebaixamento, é uma catástrofe. Então, Max Lopes pode ser uma boa opção. Vitor Andrade, não sei dizer tanto dele, para ser bem honesto, pode ser uma opção ali razoável, tem 4 finalizações em 3 jogos, Chape contra o Fluminense. Neilton aqui, uma opção razoável, mas que não vem fazendo grandes pontuações e vem oscilando bastante. A gente seguindo aqui, o Marcelo Cirino é uma boa opção pela velocidade, mas não vem fazendo grandes pontuações. Fica muito a critério de cada um se quiser apostar realmente no Cirino. Claro que o Paraná é um time bem fraco e tem uma perspectiva grande de o Atlético Paranaense ganhar esse jogo. O Marcelo Cirino como atacante, perspectiva boa de fazer gols.
Eu poderia indicar o Davidson e os jogadores de frente do Palmeiras, mas pode ser um jogo um pouco complicado esse contra o Sport, mas obviamente Davidson que vai jogar é uma opção válida, o próprio William que eu já passei aqui pode ser uma opção válida porque o Sport vem numa campanha muito ruim mesmo, então são opções interessantes. O André Rios é uma opção razoável também. Obviamente eu prefiro um pouco o Max Lopes, porque eu acho ele mais incisivo. Mas quem quiser colocar o André Rios, o Rony é interessante. Raniel sempre é uma opção razoável, mas esse jogo é difícil. Luciano, eu acho até ele interessante, mas contra a Chape fora é que nem o quesito do Everaldo. Eu não apostaria, e se fosse apostar, apostaria no Luciano, porque eu acho ele mais jogador. O Dourado, eu prefiro o Vitinho, mas quem quiser colocar o Dourado é batedor de pênalti, tudo é o centroavante mesmo. Então fica basicamente à vontade do que vai escalar. Então, esse está sendo nosso time, vou mostrar aqui para vocês. Acabou o vídeo nem ficando tão curto, expliquei basicamente os jogadores que eu poderia explicar. Desculpa não estar dando tanta atenção pro canal, mas realmente ficou muito corrido esses dias, eu viajei, então teve horas que eu tava até sem internet, não tinha como postar os vídeos para vocês, mas tá aí o nosso time: Vitinho, Luan e Everton, Diego Souza, Paquetá e Nenê, Pikachu, Reinaldo, Kahneman, Jeromel e Santos, nosso técnico Renato Gaúcho. Um abraço a todos, que todos vocês mitem nessa rodada. Pode ficar tranquilo, quem pediu para eu escalar, colocar os times na rodada passada, que eu vou chamar quando eu tiver um pouco mais folgado. E todos mitem nessa 26ª rodada. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!